Oi, testando. Talvez meu rosto fique um pouco escuro e a qualidade não tá das melhores ainda porque eu tô com a câmera frontal. Eu precisava me ver nesse vídeo. Vamos gravar. Fala, galera, por onde eu começo? Hoje é meu primeiro dia na autoescola. Vai ser de 8 horas, né? São 6 horas agora. Inclusive tá tocando o sino da igreja da cidade. E é engraçado porque eu só tô fazendo autoescola porque eu fui obrigado de certa forma, sabe? Se dependesse da minha coragem de ir lá e fazer, de ir atrás, provavelmente eu não estaria fazendo agora, né? E eu pensei sobre isso hoje. Eu ainda não consegui entender o tamanho do glow down que eu tive quando eu resolvi sair do CLT. E eu não tô falando financeiramente, não. Eu tô falando mentalmente, sabe? É impressionante como quando eu tinha um chefe, quando eu tinha alguém mandando em mim, eu tinha facilidade de ser disciplinado. Talvez eu não seja o único que passou por isso, mas tudo que eu era quando eu tava no CLT, eu descobri que eu não sou de verdade, sabe? Era uma máscara que eu precisava usar naquele momento e por isso que eu usava. Então eu era dedicado, fui promovido 3 vezes em pouco tempo, recebi certificados de reconhecimento porque eu era um líder dedicado, eu era não sei o quê. Mas no momento de eu ser líder da minha própria vida, muita coisa ficou diferente. De repente eu não sou mais tão dedicado, não sou mais tão disciplinado. Já virei noites incontáveis vezes porque eu chegava em casa para estudar algo sobre o trabalho. Quando eu olhava já chegou a hora de eu voltar para lá de novo e começar a minha jornada de trabalho. Só que para mim, pessoalmente, eu nunca virei nenhuma noite, né? Descansar só mais um pouquinho, dormir só mais um pouquinho. Quando é pra mim, as desculpas são sempre muito boas, sabe? E o pior é que eu tenho toda essa consciência de que isso vai me levar para um lugar que eu não quero ir, sabe? Existe uma experiência que você pode fazer aí na sua casa, chama O Dia Perfeito. Eu nunca tinha feito essa experiência antes, mas um rapaz chamado Gabriel, que tá me ajudando com a mentoria, ajudando a empresa com a mentoria, ajudando mesmo, ele ofereceu, né? Então o cara é firmeza demais. Vou deixar o Instagram dele aí embaixo se vocês quiserem segui-lo. Propôs a gente fazer esse desafio e eu fiz. Impressionante, porque a primeira coisa que eu faria no meu dia perfeito seria acordar cedo, ler, treinar. E eu não sei se você tá entendendo, mas aqui são coisas que independem de dinheiro. Então se eu tivesse todo o dinheiro do mundo e pudesse escolher como seria o meu dia perfeito, eu iria acordar cedo e treinar. Isso me fez refletir um bocado, boy. Porque no fundo a minha real ambição não é ser o mais rico, não é ter a maior quantidade de dinheiro que eu conseguir e ser uma pessoa estável financeiramente, não. Mas é ser um cara foda, com toda a licença da palavra. É ser um cara dedicado, foda, e caras fodas dizem não pra si mesmos. Tem esse autocontrole que no momento eu não tenho, sabe? E é por isso que eu tô gravando, né? Eu já gravei algumas vezes vídeos para o YouTube. Nunca fui 1.000.000% dedicado, né? Mas hoje é diferente. Hoje o propósito de eu estar gravando é outro, sabe? E assim como na autoescola, só tô fazendo porque fui obrigado, entre várias aspas, né? Eu queria fazer, mas se dependesse de mim ir atrás, talvez eu não fosse tão rápido. Dessa vez eu também tô me obrigando. Me obrigando a ser o cara foda que eu seria se eu tivesse todo o dinheiro do mundo. Acordar cedo, treinar, me dedicar, sabe? Ser um cara responsável. E eu acredito que todas essas coisas glorificam a Deus de uma certa forma, sabe? Então que isso entre no meu coração como algo que não é pelo dinheiro, sabe? Mas pela satisfação de estar fazendo uma coisa boa, uma coisa certa. E eu acho que nesse ponto tudo fica muito mais profundo, sabe? Claro que eu não vejo uma opção em que eu tenha essas atitudes e não tenha dinheiro. Geralmente quando você é mais, você também tem mais, sabe? Claro que tem suas exceções. Bom, enfim, é isso. Esse canal aqui, com certeza você vai aprender alguma coisa se você tiver nele. Até porque é uma das preocupações que eu tenho aqui. Eu consigo ensinar alguma coisa a alguém, né? Pelo amor de Deus também. Faz um canal pra quê? Pra falar de si? Foda, né? Com certeza você vai aprender alguma coisa, mas não é com um especialista. Eu não sou nenhum guru e não pretendo ser também. Mas nesse vídeo fica aí o convite. Se obrigue, boy. Tem que se obrigar, tá ligado? Dificilmente você vai fazer autoescola só pela sua vontade. Isso não é sobre autoescola, acho que deu pra entender. Dificilmente você vai morar sozinho, ter mais responsabilidade, casar, estar frequente na igreja por sua própria vontade, sabe? Porque o tempo todo nós colocamos vícios na nossa frente que com certeza são mais interessantes do que qualquer outra atividade, sabe? Então treinar é muito menos interessante do que passar o dia vendo TikTok, sabe? Treinar é muito menos interessante do que, ficar no YouTube assistindo conteúdo e tal. Mas é isso, eu tenho pouco tempo de gravação, né? Eu não limpei a memória do celular pra fazer isso. Inclusive tô gravando com a câmera frontal, tava com certa preguiça de botar na traseira. Mas nos próximos eu vou me preocupar com a qualidade e também me preocupar em trazer um conteúdo que seja relevante para pelo menos uma pessoa, sacou? E se você assistiu até aqui, uma coisa que você precisa fazer junto comigo, né, é que você precisa começar. E obviamente você não precisa começar com muito. E geralmente o que leva a gente para lugares diferentes é muito mais a constância do que o muito, o volume, sabe? Se todo dia você ler uma página, se todo dia você orar um pouquinho mais, se todo dia você treinar, ainda que pouco, sem seguir método nenhum, mas você fazer, você chega em algum lugar, sabe? Diferente do que você tá agora. Então você vai evoluir. Claro que com método, com um roteiro, tudo fica mais fácil, mais simples, né? Mas o que você precisa mesmo é começar. E se você, assim como eu, não faria autoescola
sem ser obrigado. Se obrigue, se desafie, tenha essa responsabilidade consigo mesmo, sabe? E uma coisa que ninguém fala pra você, mas eu preciso falar, é que dói. É ruim, acordar cedo é ruim, treinar é ruim, tudo isso é ruim. E pena pra ficar bom. Mano, você tem que fazer durante um período considerável até você ficar tranquilo fazendo. Mas você tem que pensar no resultado, sabe? Em quem você vai se tornar fazendo aquilo e pegar energias. E falando aqui, eu percebo que esse vídeo é muito mais pra mim também. No mais é isso. Se inscreve no canal se você quiser me acompanhar nessa jornada. Eu ainda não sei quais tipos de conteúdos continuar postando aqui. Acho que uma coisa que eu posso agregar com vocês é criação de conta Dark, que acho que é uma das coisas que eu tô conseguindo fazer ultimamente pra ter uma renda extra. E faz muito tempo que eu não posto vídeos aqui no canal, mas obrigado por sua audiência, até a próxima.